Irmãos queridos, bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito da nossa lição de número 5, a nossa revista Palavra e Vida. E o título da lição é Jesus, a mão amiga de Deus. Nós vamos ver como é que essa mão amiga de Deus não é chamada Jesus. É assim que o autor denomina, o pastor Exaltino Coelho, é assim que ele denomina Jesus, a mão amiga de Deus. Então vamos ver como é que isso se dá. Ele começa então afirmando que entre os teólogos há um debate, há uma conversa no sentido de eles apontarem qual é o centro ou o ponto básico do conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. E aí então ele afirma que durante algum tempo da Reforma Protestante os teólogos afirmavam que o ponto máximo, o ápice da teologia de Paulo era a justificação pela fé. Mas, depois de muito estudarem, alguns deles chegaram à conclusão de que não era a justificação pela fé, mas sim a doutrina da reconciliação. E o autor coloca, o pastor Exaltino, ele vai colocar para nós que, na verdade, essas duas doutrinas, a doutrina da justificação pela fé e a doutrina da reconciliação, é claro, elas não se contradizem, elas são complementares, não é? Então, ele vai dizer para a gente que essas duas doutrinas se complementam e ambas são muito profundas. E aí ele fala que o conteúdo do Evangelho é bem claro, é uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem com Ele. Então, esse é o conteúdo central do Evangelho. É dessa forma que o pastor Exaltino destaca, e de fato é assim mesmo. A gente entende que o Evangelho é Deus em busca do homem, não é? É o registro daquilo que Jesus fez para salvar o homem. E há uma palavra bastante central nesse texto. Aliás, o texto que serve de base para essa lição está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 18 a 20, que diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 18 a 20. Ouçam bem o que diz a palavra de Deus. Vou ler de 17 a 20. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o 18 diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E o versículo 20 nos diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, como dissemos, a doutrina da reconciliação, na verdade, ela é parte muito importante do ensinamento do Evangelho. O Evangelho, na verdade, é Deus querendo que o ser humano se reconcilie com Ele. Mas vamos lá, a gente há de convir que só há reconciliação se houver uma inimizade, ou se houver uma ruptura dessa amizade, não é? Entre dois seres, entre duas pessoas. E é verdade, o autor destaca a inimizade entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem. Que tipo de inimizade é essa? O que a Bíblia quer dizer nesse sentido? O que o autor quer nos esclarecer quando ele fala acerca disso, não é? Então, ele fala que e com razão, que algumas pessoas até são contrárias a isso e afirmam o seguinte, essa história de inimizade entre Deus e os homens, isso é uma balela, porque como pode Deus, que é um ser que é amor puro, ser inimigo dos homens? Bom, mas a Bíblia vai dizer
que o pecado nos separa de Deus, que Deus é tão santo que ele não pode conviver com o pecado, não é? Que Deus é tão santo que ele não pode conviver com o pecado. E esse assunto é um assunto que a gente precisa consultar a Bíblia para que sejamos orientados acerca disso e não ficarmos teorizando ou colocando os nossos achismos, não é? Então, precisamos recorrer à Bíblia para ver o que ela nos diz. A pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? Essa é a pergunta que as pessoas fazem, não é? Então, mas vamos lá. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Romanos, capítulo 7, versículo 8. Romanos, capítulo 7, versículo 8, vai falar claramente acerca desse assunto. Romanos, capítulo 7, versículo 8, vai dizer assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E aí continua dizendo, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, aos ensinamentos de Deus. Que tipo de inimizade é essa? Claro que o homem, alguns deles são seres religiosos, não é? A maioria é ser religioso mesmo. O homem, ele tem uma necessidade espiritual dentro de si. E a grande maioria até professa uma religião, seja ela qual for, porque ele tem necessidade de se relacionar com um ser maior que ele. E muitos até buscam em caminhos errados ou em caminhos fora daquilo que a Bíblia recomenda. Mas então, o homem busca exatamente esse convívio com Deus porque ele sente um vazio dentro de si. Porque, na verdade, ele se percebe incompleto, não é? E a Bíblia vai dizer claramente, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer claramente também sobre essa inimizade entre Deus e o homem. Querem ver o que a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4? É bom que acerca desse assunto, nós recorramos à Bíblia, né? Porque se a gente ficar falando de achismos, a gente vai, então, usar álibi humano. E quando se trata de assunto relacionado a Deus, precisamos consultar a palavra de Deus. Tiago 4:4 vai dizer o seguinte para a gente. Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai dizer o seguinte: ouçam bem, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E que amigo do mundo? Que mundo é esse? Na verdade, quando Tiago fala quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus, Tiago está falando que o homem natural, na verdade, ele é amigo dos valores que governam a consciência desse mundo, da escala de valores que prevalece no mundo. Por exemplo, hoje, quando alguém quer ser certinho, ele é taxado de bobo. Quando alguém quer viver para agradar a Deus, ele é taxado de fanático. Mas quando alguém é esperto, quer levar vantagem em tudo, ele é chamado pela sociedade de esperto, de uma pessoa que sabe viver, que é um bom vivant. Então, é exatamente por isso, porque o homem sem Deus, ele é amigo da escala de valores que existe nesse mundo. E aí, por conta de já vai dizer assim, olha, vocês não sabem que a amizade com o mundo, com essa escala de valores que não agrada a Deus, é inimizade com Deus? E todo o homem sem Jesus, ele na verdade, ele está mais preocupado com as questões materiais do que com o relacionamento com Deus.
Se ele tiver que escolher entre agradar a Deus, optar por levar vantagem, se ele não tiver Jesus, não tiver essa transformação vinda do Espírito Santo, ele vai optar por levar vantagem. E eu não estou falando de... há uma diferença entre membro de igreja e o cristão genuíno. Eu estou falando de um cristão genuíno, reconciliado com Deus de fato, nascido de novo. Esse cristão genuíno, ele leva a vontade de Deus a sério. E ele, então, leva muito em consideração, ele leva a sério viver uma vida agradável a Deus, não é? Então, Deus não é aquele Papai Noel ou aquela fada madrinha que tanta gente imagina. Tem gente que diz assim, Deus é tão bom que no final ele vai dar um jeitinho e ele vai perdoar todo mundo mesmo. Não, não é bem assim. Deus é bom, é verdade, mas Deus é justo. Deus é amor, é verdade, mas Deus também é fogo consumidor. Então, não é pelo fato da bondade, a bondade de Deus não anula a justiça de Deus. Deus é aquele ser que não se deixa corromper. Ele ama os seus filhos, mas ele não aprova esse pecado, essa escala de valores que o mundo, que rege o mundo, essa escala de valores que prevalece o mundo, o cristão não pode colocá-la acima do amor que ele tem a Deus. E, querido, o homem natural não consegue se libertar disso. Essa libertação, ela é espiritual. É exatamente isso que sela essa inimizade do homem com Deus. Amar mais a escala de valores desse mundo do que o relacionamento com Deus. Então, é por isso que a Bíblia vai dizer o tempo todo, né, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não é? Então, alguém pode até dizer assim, puxa, mas que ser iracundo é Deus, que ser mais estranho é Deus. Não, Deus não é um ser estranho nem iracundo, Deus é amor, mas ele também é justo. Deus não se deixa levar pelos álibis desse mundo, não é? Deus nos justifica em Cristo. Então, essa inimizade com Deus acontece não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente de nós, ele é um ser absolutamente santo que está em oposição a toda forma de mal. Então, apesar de ser bom, ele é justo. Ele não se deixa corromper e ele também não se deixa comprar por nada desse mundo. Nós precisamos entender, o homem ao pecar, ele separou-se de Deus e nesse sentido, não é? Ele é o inimigo moral de Deus. Os homens amam muito, o homem sem Deus ama muito mais as coisas desse mundo do que o seu relacionamento com o Senhor. Eles prezam muito mais as riquezas desse mundo do que as riquezas desse relacionamento espiritual que o Senhor nos proporciona. Então, essa inimizade com Deus não é uma inimizade de sentimentos, é uma inimizade moral. O homem não pode atingir os padrões de Deus se ele não for transformado pela graça de Jesus. Por isso ele é esse inimigo de Deus, como a Bíblia garante para a gente. Então, alguém pode até gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a amizade é moral e não sentimental. Eu conheço muitas pessoas que nem são de igreja, que são excelentes pais, excelentes vizinhos, excelentes esposos, mas quando se trata de um relacionamento com Deus, essas pessoas preferem, sabe o quê? Elas preferem, é, elas preferem botar em primeiro plano as coisas desse mundo. Elas até acham que relacionamento com Deus é para gente fanática. E então, por conta disso, elas acham que o simples fato delas serem boas pessoas, bons pais, bons filhos, bons vizinhos, por conta disso,
elas já são amigas de Deus. Não é assim. Não é assim. Essa inimizade com Deus só é desfeita quando Jesus entra na nossa vida. É assim que a Bíblia fala claramente para a gente. Não é? E o segundo ponto que o autor destaca, que eu já até antecipei alguma coisa, alguns detalhes, é como desfazer essa inimizade. Lembram-se do versículo que nós lemos? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo? Lembram-se que também fala que nós somos embaixadores de Cristo? Então, na verdade, a Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando com Ele próprio, consigo, não é? O mundo. Então, Cristo Jesus é esse braço, essa mão amiga de Deus que desfaz essa amizade entre Deus e os homens. E aí as pessoas procurando outros caminhos, o que elas querem fazer? Elas, na verdade, dizem assim, não, olha, para eu me reconciliar com Deus, para eu estar bem com Deus, para eu alcançar essa perfeição que Deus exige, eu creio na reencarnação. Tem pessoas que creem dessa forma. E a gente até respeita quem crê assim, mas esse não é um ensinamento bíblico. Queridos, nós nos reconciliamos com Deus não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. E além da reencarnação, também tem pessoas que acreditam que se reconciliam com Deus, que refazem essa amizade com Deus praticando boas obras. Eu dou esmola, eu faço caridade, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, se você crer dessa forma, você crê que você pode comprar a salvação, que você pode comprar a amizade com Deus, que você pode comprar essa reconciliação com Deus. E não pode. E aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, fazer boas obras, boas ações não é interessante? É, eu diria, eu iria além. Não somente é interessante, mas é fundamental. O cristão foi salvo para as boas obras. Perceberam a diferença entre uma coisa e outra? O cristão, aquele que se reconciliou com Deus, ele não é salvo pelas obras, mas para as obras. Ele não faz obras para ser salvo. Ele faz obras porque ele ama o Senhor que o salvou. Ele faz obras porque ele quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele quer abençoar pessoas necessitadas. Mas ele não faz obras para comprar a salvação, porque isso seria jogar na lata de lixo o sacrifício de Jesus. Convenhamos, se as boas obras me salvassem, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Eu faria boas obras e seria salvo. É a mesma coisa que eu estivesse descartando o sacrifício de Jesus e se eu estivesse dizendo para Jesus, olha, o Senhor morreu desnecessariamente. Não precisaria ter morrido na cruz. É só eu fazer as minhas boas ações que está tudo certo. Que aí, então, eu resolvo o meu problema com Deus. Mas percebem que não é assim que a Bíblia ensina? Eu vou reler para você, que está aí a me ouvir, eu vou reler para você o que esse versículo ensina para a gente. Segundo os Coríntios, capítulo 18, versículo 2 Coríntios capítulo 5, melhor dizendo, versículo de 18 a 20. 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 18 a 20. Vejam bem como esse versículo vai dizer que não é pela obra que nós fazemos, é pelo que Deus fez. Diz assim, ó, tudo isso provém de Deus. Ou seja, o fato de sermos novas criaturas, de nos reconciliarmos com Deus, isso provém de Deus, foi iniciativa de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Não foi por meio da reencarnação, não foi por meio das boas obras. As boas obras, sim, são essenciais. O cristão deve ajudar, sim. Por favor, não confundam o que eu estou dizendo. Há pessoas que acham que já que o cristão é salvo pela graça, então ele não deve fazer boas obras. Claro que deve, mas não para ser salvo, mas sim porque ele é salvo e ele quer agradar aquele que o salvou,
que é o Senhor Jesus, e quer também agradar aqueles que precisam, aqueles que necessitam, né, de algum tipo de ajuda. Mas vamos lá, então o versículo continua falando, nos dizendo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Perceberam? Essa reconciliação se dá através de Jesus Cristo. E Deus deu à sua igreja, quando eu falo de igreja, não estou falando de organização, não estou falando daquela pessoa física, daquela pessoa jurídica, desculpa. Eu estou falando daquele grupo de pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. A igreja, na verdade, é esse grupo. Então, Deus nos deu, não é? Esse ministério da reconciliação. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores por Cristo. Sabe o que é embaixador? Embaixador é aquele que representa a sua nação em outra nação. É aquele que representa o seu comandante, o seu rei, em outro reinado, em outra esfera da sociedade. Nós somos representantes do Rei Jesus, nós somos representantes do reino dos céus em outro país. Somos esses embaixadores por isso, não é? Mas quem reconcilia não somos nós. Nós somos somente os embaixadores. Temos esse ministério da reconciliação. Nós apontamos para aquele que reconcilia o homem com Deus. Quem é esse? É Jesus Cristo. Não são as obras que nós fazemos que refazem a nossa amizade com Deus, não é? Então, para desfazer essa inimizade com Deus, para refazer essa amizade com Deus, é através de Jesus. Então, querido, tem que haver essa reconciliação, não é? Essa reconciliação. Senão o homem nunca consegue agradar a Deus, nunca conseguirá refazer a amizade com Deus. A ênfase do ensino do Novo Testamento, do ensino neotestamentário, é que o homem deve reconciliar-se com Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 20, segundo Coríntios 5, é o seguinte, 2 Coríntios 5, versículo 20. Paulo vai dizer o seguinte, olha, rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo está rogando a Deus, em nome de Cristo, que as pessoas se reconciliem, melhor dizendo, com Deus, não é? Então, esse pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem, né? Cristo morreu para levá-lo em nosso lugar. Cristo morreu para nos livrar da condenação desse pecado em nosso lugar. Então, não há motivo para continuarmos em inimizade com Deus, não é? Somos chamados para sermos amigos de Deus. Somos chamados para sermos amigo de Deus. Deus quer ser seu amigo, quer ser meu amigo, quer ser amigo de toda a humanidade. Mas enquanto o homem não se achegar a ele através de Jesus, o homem só é reconciliado com Deus por Cristo, como muito bem explicou o versículo que nós já lemos, não é? E o autor destaca um ponto 3 chamado um episódio curioso. Um episódio curioso. É o terceiro trecho, é o terceiro ponto que o autor destaca, né? Há pessoas que ainda hoje não entenderam o motivo do sacrifício de Jesus. Ainda hoje, há indivíduos tentando pagar aquilo que foi dado de graça. Queridos, nós não temos que pagar nada, não temos que fazer sacrifício nenhum. O sacrifício que Deus quer de nós é exatamente entregarmos o nosso coração para Ele e vivermos uma vida agradável a Ele. Romanos 12, 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto racional de vocês, o culto racional nosso. No passado, lá no Velho Testamento, matava-se animais para que o sangue derramado daqueles animais reconciliasse o homem com a divindade. No Novo Testamento, o sangue derramado foi o de Jesus, para reconciliar toda a humanidade com o Senhor Deus. Esse é o sacrifício que reconcilia o homem com Deus. Na verdade, não há outro que possa reconciliar. Por isso é que hoje nós precisamos entregar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como é que a gente faz isso? Através do nosso culto racional. É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, quando a gente se reconcilia com Deus através de Jesus, o nosso coração é mudado, a nossa mente é mudada, né? A gente se converte ao Senhor, e aquela palavra que diz metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Metanoia era o comando que se dava para uma tropa militar. Sabe aquela meia volta? Quando o soldado vai marchando numa direção e o comandante diz assim, olha, meia volta vou ver. Então, é exatamente esse comando que se dava, essa metanoia. E aí, aquele soldado que ia marchando na direção lá do sul, agora volta marchando para a direção do norte. É exatamente assim. Com Jesus, com Deus, é assim que acontece. Quando Jesus entra em nossos corações, que essa amizade é feita com Deus, não é? Quando a gente, pela graça, aceita o Senhor Jesus, o nosso coração muda. Ele é transformado. Nós, então, passamos a não sentir mais alegria no pecado. Nós passamos a ser mais amigos de Deus do que amigos do mundo. Em que sentido? Amigo da escala de valores que rege o homem nesse mundo. A gente, então, passa a dar mais valor ao que Deus quer para nós do que ao que o mundo nos propõe. Então, querida, para você pensar, não é? O versículo continua dizendo, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, dissesse, rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. Já disse, embaixador é um representante do seu país, da sua pátria, num outro país. Espiritualmente falando, nós somos cidadãos da pátria celestial. Somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui de passagem. Na verdade, a nossa pátria eterna, o nosso lugar eterno não é aqui. Estamos aqui de passagem. Somos cidadãos dos céus, estamos aqui representando o nosso Rei Jesus. E é por isso que a gente não se deixa dominar pelas coisas desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Enquanto estamos caminhando aqui como soldados de Cristo, como embaixadores de Cristo, vamos estar aqui representando o nosso comandante, o nosso Senhor. E o interessante para o embaixador, o interessante na vida do embaixador é o seguinte, o embaixador, ele representa o seu país num outro país, mas ele não pode se naturalizar. Ele não muda a sua cidadania. Ele é cidadão de um país, no outro país ele representa o seu comandante, ele representa o seu país lá no exterior. Nós também somos assim, nós cristãos somos assim. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Estamos aqui representando o nosso Rei Jesus. Os nossos valores não são os valores daqui. O verdadeiro servo de Deus não se deixa embevecer. Ele não se deixa iludir. Ele sabe que tudo nesse mundo é temporário.
nós estamos a caminho da nossa pátria celestial. E olha, essa é uma verdade que não se enxerga com os olhos físicos. Isso a gente só enxerga com os olhos da fé, com o coração mudado por Jesus Cristo e com essa amizade refeita com Deus, com essa reconciliação consumada por Jesus na cruz do Calvário. E como é que se dá isso? É pela fé. Quando eu creio que Jesus morreu em meu lugar para me reconciliar com Deus, e quando eu creio nesse sacrifício, acontece a transformação. O Espírito de Deus, então, transforma o nosso coração e a nossa mente é mudada. É a metanoia, mudança de mente, mudança de direção, mudança de atitude. Lembram-se? Se alguém está em Cristo, isso, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, para a gente terminar a nossa reflexão na lição de hoje, né? Para você pensar e agir. O ser humano está separado de Deus por causa de seus pecados. Somos inimigos dele porque ele é santo. Então, precisamos quebrar esse laço de inimizade. Só acontece através de Jesus. Quando a gente crê no sacrifício de Jesus e recebe esse sacrifício pela fé. Outra questão para você pensar e agir, para nós pensarmos e agirmos. Nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele, Jesus, é que fez a reconciliação. É obra dele, não é? A parte ofendida tomou as medidas para acabar com a inimizade e a nós cabe aceitar os seus gestos de amor. Quando eu creio que a morte de Jesus foi a maior demonstração de amor, do amor de Deus pela humanidade, quando eu creio nisso, aceito esse sacrifício pela fé, aí sim, eu me reconcilio com Deus, eu sou chamado de amigo de Deus, né? O ser humano é chamado de amigo de Deus. Outra questão que eu gostaria de colocar para você pensar e também agir. A igreja tem responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e tem a responsabilidade de chamar as pessoas a fazerem as pazes com Ele. Então, eu e você somos igreja. A igreja, vou repetir aqui, não é um prédio. Igreja não é parede, teto, piso. Igreja é gente transformada. Mas eu não estou falando de gente membro de igreja, não. Estou falando de gente convertida, gente transformada. Quando nós temos, de fato, essa transformação, então nós somos a igreja do Senhor Jesus, a igreja viva, essa igreja militante que está aqui enfrentando as hostes malignas, que está aqui enfrentando as lutas do mundo, mas que não abre mão do valor da sua pátria, daquele seu Senhor a quem ela está representando. Eu e você estamos nesse mundo, mas não somos daqui. Nós somos representantes do reino dos céus, somos representantes do Rei Jesus. É por isso que a gente precisa deixar claro para as pessoas que ainda estão dominadas pela escala de valores desse mundo. Reconcilie-se com Deus. E essa reconciliação não é o homem que possibilita. Foi Deus que tornou possível. É Deus que ainda hoje torna possível através de Jesus Cristo. Não há outra forma, não é? De nós nos reconciliarmos com Deus, senão através de Jesus. Então, querido, vamos pensar seriamente nisso, não é? Vamos pensar seriamente nisso. Que Deus te abençoe e que Deus faça essa mensagem clara para nós. Querido, isso não é uma utopia. Não, isso não é uma utopia. Na verdade, isso é uma realidade. A Bíblia coloca dessa forma. O Senhor Jesus nos reconcilia com Deus através do sacrifício que Ele fez por nós. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus faça clara essa mensagem ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,